Bom, então, dando início à nossa aula de hoje, Anderson, a gente vai ver a última parte sobre os filtros, né? Hoje na aula passada a gente viu os filtros sintonizados. Hoje a gente vai ver outra modalidade de filtros que são empregados também nos sistemas HVDC, que são os filtros amortecidos, né? Os sintonizados nós já vimos, e hoje nós vamos ver os filtros amortecidos, que é justamente esse slide que está sendo projetado aí para vocês, tá certo? Bom, então a gente viu na aula passada que a gente estudou os filtros sintonizados e a gente viu que os filtros sintonizados eles são sintonizados para uma frequência, né, fixa, ok? Estou falando do filtro sintonizado ou para algumas frequências fixas, né? Então, estou falando de filtro sintonizado de sintonia simples, ou de dupla sintonia, ou de tripla sintonia, né? A diferença é que os de sintonia simples, se eu quiser filtrar mais de uma frequência, então eu tenho que colocar um arranjo sintonizado para aquela frequência, aquela determinada frequência que eu quero sintonizar, que eu quero filtrar. Enquanto que, por exemplo, um filtro sintonizado de dupla sintonia ou de tripla sintonia, eles me permitem filtrar duas frequências ou três frequências, né, respectivamente, ou de dupla e de tripla sintonia, só com uma mesma estrutura de filtro, né? Eu aumento alguns componentes, mas eu só tenho uma estrutura de filtro. E mesmo assim eu consigo filtrar mais de uma frequência, né? Mais de uma harmônica, certo? Os filtros, sim, aqueles filtros eles eram caracterizados também porque o fator de qualidade deles é um fator de qualidade bem alto, né? O fator de qualidade, geralmente, lá nós tínhamos um resistor em série, vocês estão vendo que o resistor aqui ele entra em paralelo com o reator, né? Para o filtro amortecido. Para o filtro sintonizado, esse resistor é um resistor que está em série com o reator. Geralmente é a própria resistência do enrolamento do reator, né? Ou seja, uma resistência extremamente baixa e faz com que a qualidade do filtro, o fator de qualidade do filtro fique bem alto, uma vez que o fator de qualidade é inversamente proporcional ao valor da resistência, para aquele filtro, né? Para o sintonizado. Vocês vão ver que para esse daqui é justamente o inverso. Tá? Então, assim, lá nós tínhamos um notch, né? Ou seja, naquela frequência sintonizada, né? Naquela dita frequência de ressonância, a frequência onde eu desejo filtrar a harmônica, né? Que atua naquela frequência, eu tenho um notch, eu tenho uma queda da impedância que vai praticamente a zero. Então, ali se configura aí um caminho de baixíssima impedância para aquela frequência e aí eu consigo filtrar a harmônica que estiver naquela frequência. Então, ele funciona dessa forma. Tá? Esse aqui não. Esse aqui, ele é um pouco diferente, né? O filtro amortecido. Vocês observam que, olha só, aqui nós temos um padrão bem diferente. Tá certo? Então, eu tenho... depois a gente vai discutir melhor, mas essas duas curvas, elas mostram a curva, a resposta de frequência, né, da impedância, né, a resposta de frequência da impedância, né, desse filtro, tá, com a variação do fator de qualidade. Então, eu posso ter um notch maior ou menor. Ele pode ser mais amortecido, certo? Ou pode ser menos amortecido. Tá? Essa curva pontilhada. Os filtros sintonizados eles são muito pouco amortecidos, em virtude da sua resistência. Né? Um filtro mais amortecido significa dizer
que esse vale ele é mais aberto. Ó. Então, nessa frequência aqui, na verdade, ele vai filtrar essa frequência central, digamos, ele está filtrando aqui a 11ª harmônica, mas ele também pode filtrar, tá certo? Com algum grau de qualidade, algumas harmônicas que sejam não características e que estejam aqui nas proximidades dessa 11ª harmônica. Então, se eu estiver ali por perto, 10ª ou 9ª, ou então 12ª, né? Ele também já pode fazer uma filtragem efetiva nessas harmônicas. Tá? Então, essa é uma grande vantagem dessa estrutura. Ela permite que você, com algum grau de qualidade, né, com uma só estrutura, possa filtrar mais de uma harmônica. Tá certo? Então, essa é a diferença básica entre o filtro amortecido e o filtro sintonizado. Mas existem algumas vantagens e desvantagens desses filtros, como em quaisquer outros. Tá? A gente destacou algumas vantagens e desvantagens lá dos filtros sintonizados, a gente vai fazer a mesma coisa aqui para os filtros amortecidos. Né? Então, a gente tem uma estrutura de filtro amortecido aqui de segunda ordem porque eu tenho dois armazenadores de energia, tem um capacitor e tem um indutor, tá certo? Só que eu tenho um resistor em paralelo com esse reator. Tem um resistor em paralelo com esse indutor. Tá? Aí ele diz, olha, nesta topologia de filtro, um resistor de amortecimento, esse amortecimento, ó, mais amortecido, essa curva contínua, preta, ou menos amortecido, essa curva pontilhada, certo? Quem vai dizer se esse filtro é mais ou menos amortecido é o valor dessa resistência. Aí diz, nesta topologia de filtro, um resistor de amortecimento é conectado em paralelo com o reator em série. A figura mostra o arranjo do circuito e a resposta de frequência, né? No caso aqui, a resposta de impedância, né? Para um filtro amortecido, com impedância mínima para a 11ª. Então, eu tenho uma impedância mínima aqui, que é a curva de impedância, e essa impedância será mínima para a 11ª harmônica, certo? Então, ele vai filtrar a 11ª harmônica. Se eu controlo esse fator de qualidade, então eu posso ter um filtro mais amortecido, como é essa curva aqui, contínua, ou um filtro menos amortecido, como essa curva continuada. E eu posso controlar através desse resistor aqui. Certo? Lá nos filtros sintonizados, a resistência era baixa, né? E eu tinha um filtro pouco amortecido. Aqui, para resistência baixa, eu teria um filtro bem amortecido. Para resistência alta, eu teria um filtro pouco amortecido. Então, é o contrário. Tá? A relação é justamente inversa. Porque lá, a resistência está no ramo série e aqui a resistência está no ramo paralelo. Okay? Então, se eu quero melhorar o amortecimento, ou seja, deixar o sistema mais amortecido, certo? Deixar o sistema mais amortecido, eu diminuo essa resistência. Deixar o sistema menos amortecido, então eu aumento essa resistência. Certo? Muito bem. Um filtro amortecido, onde o resistor está em paralelo com o reator. Né? Para um filtro amortecido, onde o resistor está em paralelo com o reator, o grau de amortecimento pode ser definido em termos do fator de qualidade. Fator de qualidade T, ou alternativamente, através do fator de amortecimento M. Né? Então, o fator de amortecimento, olha só, esse fator de amortecimento M é dado por L sobre R ao quadrado C. Tá certo? Então, quanto maior a resistência, menor o M. Quanto maior a resistência, menor o amortecimento. Quanto menor a resistência, maior o amortecimento. É justamente o contrário com relação lá o filtro sintonizado. E vocês veem também que a relação é justamente inversa.
o fator de qualidade, que lá no filtro sintonizado é raiz de L sobre C dividido por R. Aqui é justo o contrário. R dividido por raiz de L sobre C. Certo? Então, claro, que é como eu falei, está em série, resistor em série com o ramo, e para essa estrutura de filtro, amortecido, o resistor está em paralelo com o ramo. Então, daí essa inversão, né, na definição do fator de qualidade. Tá? Aí ele diz o seguinte, olha, neste caso, o fator de qualidade é o inverso da definição do fator de qualidade para o filtro de sintonia simples, né, para o qual a resistência está em série. É o que eu tinha falado ainda há pouco. Em ambos os casos, o fator de qualidade expressa uma medida da afinação ou da precisão da sintonia. Então, eu posso deixar uma sintonia mais precisa, ou mais afinada, ou menos afinada, de acordo com o valor da resistência. Tá? A figura ao lado mostra, ou na verdade a figura acima, né, mostra o efeito da escolha de um alto valor para o fator de qualidade, né, curva Z1, essa curva pontilhada, ou baixo fator de qualidade, curva Z2. Certo? Essa curva. Você quer falar alguma coisa? Quero. Professor, suponhamos que pudéssemos passar uma horizontal aí nesse sim, na vertical aqui, então estamos aqui. Eu não entendi nada, porque cortou aqui a... Suponhamos que pudéssemos passar uma horizontal aí na segunda unidade aí do eixo vertical. Alô. Certo. Eu não estou entendendo qual é o raciocínio aí. Pronto. Suponhamos que pudéssemos passar uma horizontal aqui. Porque aqui o senhor está amortecendo, está fazendo um filtro na 12ª harmônica, onde ele pode pegar tanto a 12ª, 13ª... Não, aqui é para a 11ª, tá? Pois é, 11ª harmônica, desculpe. Onde ele pode pegar tanto a 12ª como 13ª e 19ª, suponhamos. Até que nível vai esse amortecimento? Até que harmônica vai esse filtro? Se a gente pudesse passar aqui uma horizontal aqui, antes desse vale aqui, se ele pudesse passar horizontal, até onde ele poderia filtrar? Ele poderia filtrar, por exemplo, a 8ª harmônica? Poderia filtrar a 15ª harmônica? Olha só, o Anderson. O fato de ele filtrar mais ou menos vai ser proporcional ao seu amortecimento. Então, se ele é mais amortecido, que é esse caso aqui, ele alcança mais harmônicas. O problema é que ele alcança mais harmônicas, mas não com tanta qualidade. Existe um compromisso aí. Entendeu? Então, se eu utilizo um filtro amortecido, no qual eu trabalhei o valor dessa resistência para que ele ficasse mais amortecido, então eu vou considerar essa curva aqui, preta, tá? Essa curva contínua. E aí eu digo, olha, aqui ele tá pegando a 11ª, mas está pegando 10ª, está pegando 9ª, está pegando 8ª. Você observa que à medida que eu vou deslocando aqui para a esquerda e alcançando mais harmônicos, né, mais ordens, o valor dessa resistência vai aumentando. Ó. Aqui é a impedância, que é a impedância que a harmônica está enxergando. Então, por exemplo, a 5ª harmônica ela está enxergando uma impedância aqui da ordem de 500, digamos, 500, 600 ohms. A 11ª está enxergando por volta de 80. Então, é bem diferente. Eu tenho um caminho muito mais fácil para a 11ª do que para a 5ª. Eu posso efetivamente filtrar a 5ª? Posso, mas vou filtrar muito pouco. O que eu vou filtrar mais é a 11ª. Aí, posso filtrar a 10ª?
Posso, com alguma efetividade, porque a impedância vai estar bem perto da impedância da 11ª. Mas você vai filtrar 100% da 11ª, mesmo para esse filtro aqui, que está sendo projetado para a 11ª, com esse fator de qualidade, você vai filtrar 100% da 11ª? Não. Porque a 11ª ainda está enxergando uma impedância alta, na faixa aqui de 80 ohms, é muito alto. Então, o que eu faço para melhorar isso aí? O que você faz é alterar o valor de R, no caso, diminuir o valor de R, nesse caso, para essa curva contínua e mais se aproximando da curva pontilhada. Com isso, você vai aumentando esse vale. E agora, por exemplo, a 11ª aqui, ela já, ao invés de enxergar 80 ohms, ela já está enxergando 8. Aí sim, agora eu estou filtrando mais. Né? O ideal é que ela enxergasse perto de 0 ohm, porque aí eu filtraria completamente. Tá? E as frequências que estão na vizinhança vão na mesma onda. Só que quanto maior o vale, tá certo? A energia é uma só. Quando eu aumento o vale, eu vou deixar esse vale também mais estreito. Então, eu vou estreitar a minha área de alcance das harmônicas. Tá certo? Mas existe sempre esse compromisso. E aí, como é que eu sei até onde ela pode chegar efetivamente? Aí você tem que fazer um estudo. Né? Existem técnicas para que você faça vários estudos e existe uma técnica chamada envelopamento ou envelope de impedância, onde você traça uma curva da impedância, da reatância num eixo e a resistência no outro. E aí você faz diversos estudos para essa mesma estrutura, tá certo? Considerando vários cenários de impedância. E você vê onde está mais concentrado você vai praticamente pegando essa área, né, X por R, e preenchendo de pontinhos. Cada pontinho daquele é uma simulação que você fez para um valor típico de C e de L, tá certo? De CL e R, tá certo? Que é a reatância total. Então, CL e R, tá? E aí, para cada ponto daquele, você tem uma frequência. Você está explorando uma determinada frequência, uma determinada harmônica. Então, você vai projetar esse filtro para onde você tiver a maior concentração de pontos, certo? E aí, com isso que ajuda você a escolher os melhores valores para R, L e C, tá? Mas, dependendo do que você quer, não, eu quero filtrar a 11ª harmônica, mas a 11ª harmônica minha, eu vou filtrar ali 80% do sinal. Mas se eu filtrar 80% do sinal, eu consigo filtrar também 50% de 10ª e de 12ª que esteja ali por perto. Pronto. Então, para esse cenário, aí então eu vou lá no meu envelope de impedância e aí escolho os valores para L, R e C. Então é assim que é feito, tá certo? A sua filtragem, ela pode ter diversos cenários, depende do que você quer. Ok. Okay? Mas quando você vai fazer um projeto de filtros, você não vai, você faz um cálculo para uma ideia inicial, tá? Mas o que você vai fazer são várias interações justamente para você mapear nesse envelope de impedância, mapear onde é que estão concentradas as melhores combinações para aquelas ordens de frequência que você deseja filtrar. Especialmente nesse filtro aqui, que ele pode pegar mais um harmônico, tá certo? Aí, ali, onde está mais concentrado, aí você vai vendo os valores de X e de R que te retornam. O X, lembrando que o X vai ser composto pela parte capacitiva e reativa, e o R sozinho, né?
Então, a partir daí é que você vai fazer as combinações para que você tenha uma filtragem efetiva. Mas esse cálculo é assim mesmo. Quando você projeta filtros, é que a gente não tem a gente não tem condição do nosso curso aqui de levar um curso de projeto de filtros adiante. Isso aí ficaria mais para o curso de pós-graduação, né? Tanto pelo tempo quanto pela matemática envolvida, tá certo? Porque também não adianta eu ficar vomitando equações aqui só para a gente ficar fazendo as coisas sem saber exatamente o que está fazendo. Então, vale mais a pena, nesse curso aqui de graduação, a gente explorar as características dos filtros e também mostrar como, a partir de que é o que a gente vai fazer ainda hoje, a partir de um filtro real, tá certo? Eu extraí um filtro com os valores de impedância de um HVDC instalado aqui no Brasil, e aí a gente vai mostrar como é que calcula a corrente, como é que calcula a impedância, como é que calcula a potência desse filtro, etc. E destacar alguns pontos importantes. Pois bem, então, se eu controlo o valor do R, então eu controlo o valor o ajuste dessa sintonia, não é? Desse amortecimento, no caso aqui, um filtro amortecido, o ajuste desse amortecimento, tá certo? Então, ele pode ser mais amortecido ou menos amortecido, e aí, de acordo com o que eu quero, né, para o meu projeto, aí eu posso trabalhar esses valores, tá? Mas, voltando aqui para o que dizia, né, esse parágrafo, eu disse, olha, a figura ilustra o efeito da escolha de um valor alto para o fator de qualidade, né, curva Z1. Então, eu escolhi um valor alto para o fator de qualidade, tá certo? Então, um valor alto para o fator de qualidade significa dizer que o R é alto, né? E um valor na curva Z1 e um valor baixo para o fator de qualidade, que é a curva Z2, então o R é baixo, tá certo? Então, se o R é baixo, ele é mais amortecido. Se o R é alto, ele é menos amortecido. Muito bem. Então, ele diz, a presença do resistor amplia a resposta de frequência do filtro, né? Então, amplia a resposta de frequência porque eu posso controlar, tá? Que introduz efeitos benéficos, né? Então, eu posso controlar e através de uma estrutura só, eu posso filtrar, de repente, ali 3 harmônicas. Uma característica, eu quero filtrar a 11ª, mas eu vi que tem 2 não características. Na vizinhança da 11ª, eu tenho também um pouco de 12ª, aliás, eu tenho 10ª e tenho 12ª, que podem ser, até dependendo da estrutura e dependendo das não linearidades que você teve pelo caminho, esses valores de 11ª e 12ª, que são harmônicos não característicos, né, eles podem até ter valores consideráveis. E aí eu estou fazendo uma filtragem efetiva com apenas uma estrutura. Isso é uma coisa interessante, né? O filtro agora é menos sensível aos efeitos de ajustes de desvio de frequência, variação de temperatura ambiente e efeitos de tolerância do componente. Tá? Por que isso? Porque antigamente, se vocês lembrarem, nós tínhamos uma estrutura LC, porém o resistor em série ele era a resistência intrínseca do reator. Ele era a própria resistência dos enrolamentos do reator, tá certo? Eu não tinha uma resistência física, né, instalada, tá certo? E aí, o valor dessa resistência pode mudar bastante com o envelhecimento do reator, com o aumento de temperatura. Então, eu fico suscetível, né? Ou seja, a minha sintonia fica suscetível a variações, né? Desvio de frequência, variação de temperatura ambiente, tolerância do componente. Tolerância do componente que eu mando construir um reator, digamos, com, sei lá, 30 milihenries de indutância, mas eu quero ali 150 miliohms de resistência. E aí, de repente, ele sai com 250 miliohms de resistência. Eu tenho uma variação na tolerância do componente. Isso aí também vai influenciar na minha sintonia, tá certo? E para esse caso aqui,
o valor a resistência que eu mandar construir, então ela vai ser uma resistência muito mais segura, com uma tolerância muito mais baixa, porque eu estou fazendo um resistor, eu não estou fazendo um reator e aproveitando a resistência do seu enrolamento, que de certa forma eu não tenho tanta autonomia sobre esse valor, tá certo? Eu não consigo, eu não tenho muito controle sobre ele, né? Eu quero chegar no valor da indutância, nos enrolamentos, e aí vou fazer a construção que for melhor para o meu projeto, mas o valor eu faço o projeto, eu tenho estimação do valor da resistência, e aí eu tenho que fazer alguma malabarismo para ficar dentro daquele valor que eu quero. Na resistência, não, né? Quando eu estou elaborando um resistor, e aí vai depender da tecnologia que eu estou fazendo esse resistor, eu tenho muito mais controle do seu valor e posso, eu, fabricante, posso te entregar um resistor, você, cliente, com um grau de segurança, um grau de tolerância muito menor, né? Muito mais seguro, né? Em termos de valores que foram especificados, tá? Então, isso daí é uma coisa interessante. Além disso, pela escolha de R, a resposta do filtro pode cobrir uma série de harmônicas. Por exemplo, o 11º e o 13º podem ser atenuados por um filtro amortecido. Ou, como eu falei ainda há pouco, né? A 11ª ela pode levar também 12ª e 10ª. A 13ª pode levar 12ª e 14ª. E por aí vai, tá certo? Então, vai depender bastante do que eu preciso, e vai depender, porque às vezes eu tenho, como eu falei, tem harmônica característica, mas as não características que estão na vizinhança, imediatamente após e antes, elas também têm uma energia importante. Então eu preciso eliminar, preciso tirar isso, filtrar esses harmônicos não característicos também. A atenuação alcançada por um filtro amortecido pode ser menor do que aquela alcançada por dois braços sintonizados com a mesma classificação total. Por exemplo, um filtro para 11º e um filtro para 13º, ambos filtros de sintonia simples. Tá certo? Então, aquela história, né? Ele está confrontando aqui você usar um filtro amortecido para filtrar 11º e 13º ao mesmo tempo, um filtro de segunda ordem como esse. Então, você faria um projeto para que, nesse projeto, o teu amortecimento fosse tal que levasse um pouco de 11º e 13º, mas, como eu falei para vocês, olha só, você tem que fazer, você precisa fazer com que esse vale tenha abrangência de uma área maior. Para isso, você não vai chegar a um valor muito baixo de impedância. Então, se a harmônica enxerga uma impedância que não é muito baixa, ali é um caminho interessante para ela, mas ela não vai escoar totalmente por ali. Certo? Porque ali é um caminho de impedância, mas não é um caminho de impedância muito baixo. Tá? Mas se ela encontra um caminho com impedância praticamente zero, tá certo? Então ali é por onde ela vai escoar. Tá? Mas você está impedido de fazer isso, porque o teu filtro não é um filtro sintonizado, é um filtro amortecido. Então ele, pela própria característica dele, o nome já diz, né? Ele tem um amortecimento maior, muito maior do que o filtro sintonizado, e aí esses valores de impedância não chegam a valores muito baixos. Por isso, a efetividade, né, da filtragem dele para dois harmônicos, por exemplo, esses dois harmônicos não característicos, é menor do que se eu tiver dois filtros sintonizados, um sintonizado para a 11ª e outro para a 13ª. E aí fica uma concorrência injusta, né? Uma vez que o filtro 11ª é um filtro sintonizado, a impedância vai chegar muito próximo de zero, e o 13º também, filtro sintonizado, ainda que de sintonia simples, mas a impedância vai chegar muito próximo de zero. Então, eles vão oferecer caminhos de impedâncias muito menores do que o filtro amortecido oferecerá. Então, a potência nominal em mega VAR instalada é maior no filtro amortecido, tá certo? Então, ele diz, do que nos filtros sintonizados, tá? Então, ele fala, assim, a potência nominal em
mega VAR instalada maior do filtro amortecido pode ser necessária para atingir o mesmo nível de desempenho. Ok? Então, eu precisaria de uma potência maior, mas ele está falando o mesmo nível de desempenho em termos de compensação já de energia reativa. Tá? Termos de compensação de energia reativa. E por que ele está falando isso? Olha só. Uma potência nominal em MVAR maior instalada no filtro amortecido pode ser necessária para... Porque para atingir o mesmo grau de desempenho de um filtro sintonizado, tá? Eu precisaria baixar bastante essa curva, ou seja, fazer com que esse vale ficasse mais acentuado. Tá? Então, um vale mais acentuado, ok? Iria mexer com todos os valores presentes. Okay? Iria mexer com o valor da resistência, né? Eu precisaria de uma resistência, maior, né? Porque se eu quero um fator de qualidade mais alto, o fator de qualidade para essa estrutura é diretamente proporcional à resistência. Lembra que o Q é igual a R sobre raiz de L sobre C. Então, o Q é diretamente proporcional ao R. Se eu quero um fator de qualidade maior, ou seja, eu quero que esse vale seja mais profundo, né? Então, eu preciso aumentar o valor da resistência. Aumentei o valor da resistência, aumenta a perda, certo? Mais energia. Aumentando o valor da resistência, eu também vou mexer nesses outros dois valores. O valor da capacitância, a gente vai ver, pessoal, ele é mandatário aqui. O elemento mais caro de um filtro é o capacitor, né? Primeiro porque ele vai estar sujeito a alta tensão e segundo porque a energia reativa está concentrada quase que totalmente nele. Então, eu aumentei o valor desse capacitor, eu aumento o valor dessa potência nominal. A gente vai fazer uma conta, vocês vão ver que 99% ou mais do que isso da energia em relação ao indutor está toda concentrada nele. É toda fornecida por ele, né? 99% da energia desse filtro, falando em energia reativa, né, será fornecido pelo capacitor, não pelo indutor. E ao adicionar o resistor, as perdas do filtro amortecido aumentam tanto nas frequências harmônicas, onde eles são necessários, quanto na frequência fundamental, onde ele não é necessário. Certo? Então, ainda tem isso. Aumentei o valor dessa resistência, eu aumento o valor das perdas de uma forma geral, tanto nas frequências harmônicas, né, quanto na fundamental. Nas frequências harmônicas é necessário, porque você dissipa essa energia, tá? Mas na frequência fundamental, não. Né? Mas, mesmo assim, é isso que vai ocorrer. Tá? Então, aumentei o valor da resistência, naturalmente, eu aumento aí, consideravelmente as perdas nesse resistor e as perdas de uma forma geral desse filtro amortecido de segunda ordem. Então, para finalizar esse aqui, daqui a pouco a gente vai ver o terceira ordem e vai fazer um exercício. Né? Aí ele diz o seguinte, olha, as vantagens, ele tem como vantagens desse filtro, né? Ele fornece atenuação sobre um espectro de harmônicos, né? Então, atenuação sobre um espectro de harmônicos, ou seja, eu não necessariamente vou atuar em um só harmônico, eu posso atuar em 2, 3 harmônicos ou até mais, tá certo? Num espectro de harmônicos, tá? Relativamente insensível aos efeitos da dessintonia oferecida pela aumento de temperatura, né? Degradação pela vida útil, tá certo? E é próprio, isso aí vai acontecer bastante lá no filtro sintonizado, por conta lá da resistência intrínseca do reator, ok? Tolerância do componente, né? Tolerância da resistência lá do reator. Então, isso aí tudo causa dessintonia, né?
E para esse filtro aqui, como o resistor é um resistor físico, né, externo, então ele é menos sensível a esses efeitos. Desvantagem: pode exigir potência nominal maior do que para várias ramificações de filtros sintonizados, como a gente destacou ainda há pouco, e perdas mais altas do que nos filtros sintonizados em virtude de você ter esse resistor aqui que vai oferecer ou vai dissipar energia tanto nas frequências das harmônicas, né, quanto na frequência fundamental. Alguma pergunta, Anderson? Não, professor, no momento não. Só tenho uma dúvida em relação. Volta aí no slide anterior. Em relação ao último aqui, ó, perdas mais altas do que os filtros sintonizados. Essas perdas térmicas, né, principalmente, elas são dissipadas através de algum elemento ou não? É mesmo? É isso que a gente comentou ainda há pouco, né? A perda é por conta desse resistor aqui. Não, pois é, mas ele tem, mas na prática ele vai ter algum dissipador ou ele é natural? Ou seja, ao tempo. Alô, alô? Não, ele é ao tempo, mas tem dissipador. Eles são enormes isso aqui. Na ordem de quanto, pessoal? Ordem de quanto? O quê? Valor? Não, tamanho físico. Bom, aí vai depender, sei lá, a gente pode ter estruturas aí porque é modular, né? Então eu diria aí que você tem alguns módulos, né? Alguns módulos de, digamos, talvez 1,5, um por 1,5, entendeu? Alguns módulos. Então, A altura 1,5, 1 por 1, eu diria, né? Se a gente pensar num cubo. Pronto. Então ele é encapsulado e ele é modulado. Exato. Pronto, ok. Aí dentro desse encapsulamento, além da dissipação térmica natural, ele tem dissipadores também forçados, né? Sim, sim. Ok. Eu acho que nesse curso eu já mostrei, eu acho que já mostrei para vocês. Se vocês olharem nas aulas anteriores, eu acho que eu devo ter mostrado quando eu estava destacando vários elementos. Eu acho que foi nas aulas que eu falava sobre elementos que compõem o HVDC. Eu acho que tem lá um só de filtro AC. Aí eu mostrei, olha, isso aqui são os reatores, que são estruturas cilíndricas, né? São estruturas cilíndricas. Esses aqui são os capacitores e aqui são os resistores. Se você procurar lá, eu acho que acaba encontrando, Anderson. Só para você ter uma ideia assim, visual, né? Você vai ter uma ideia em perspectiva, aí você acaba podendo fazer uma comparação entre tanto a estrutura, né? A estrutura de uma forma geral, quanto de um com relação ao outro, capacitor, resistor e indutor. Ok. Eu vou dar uma olhada nesse. Dá uma olhadinha que está lá. Naquela aula onde. Eu acho que foi mais uma aula, onde eu destacava os elementos que compõem o HVDC. Pronto, tá bom. Obrigado. Aí, certo, as perdas mais altas, né? Ok. O de terceira ordem, tá certo? Ele tem, o que ele tem a mais em relação à estrutura anterior é esse capacitor aqui que vai servir como um bloqueio, tá certo? A gente vai já ver direitinho isso. Mas esse capacitor C2 que entrou aqui no ramo paralelo do resistor, ele entrou em série com esse resistor, no ramo paralelo resistor indutor. Aí ele entrou neste ramo paralelo em série com um resistor. Nesta topologia, um capacitor auxiliar C2 é conectado em série com o resistor para atuar como uma impedância de bloqueio, conforme mostrado nessa figura. Certo? A principal aplicação desse filtro seria em ordens baixas de harmônicos, onde as perdas em um resistor de filtro de segunda ordem seriam muito elevadas, tornando seu emprego proibitivo. Então, pode existir situações onde você tem frequências baixas de harmônicos que você precisa filtrar. Ele aqui está destacando, olha só, aqui nós temos aqui seria o terceiro harmônico.
Então, aqui eu tenho um problema de harmônico de terceira ordem. Preciso filtrar. O problema é que ele é um harmônico de ordem muito baixa. E aí, como ele é um harmônico de ordem muito baixa e tem uma energia alta, a resistência aqui nesse camarada, a resistência dissipada por esse resistor é altíssima. Acaba tornando o projeto proibitivo por conta da alta perda nesse resistor, tá certo? Aí você vai ter que envolver um monte, tá certo, de outros componentes para refrigeração desse resistor, tá? Empregar mais recursos, né, financeiros, que eu digo. Por quê? Porque esse resistor ele acaba que precisará ter tecnologia mais específica para favorecer uma diminuição nessa dissipação, e você acaba tendo que investir um valor que torna o projeto proibitivo. Como alternativa a isso, assim, sem necessidade de você investir toda essa parafernália tanto de equipamentos quanto também de recursos financeiros, aí a alternativa seria, olha, você faz o seguinte, você põe um capacitor aqui que ele vai servir como um bloqueio. Tá? A gente sabe que quanto menor a frequência, maior a reatância capacitiva. Né? Então, se eu estou trabalhando com frequências muito baixas, ponho um capacitor aqui em série. Esse capacitor ele vai ser visto como uma harmônica de ordem baixa, ele vai ser visto como uma impedância altíssima, e a harmônica não vem por aqui, ela passa direto aqui por esse ramo série, capacitor C1 e o próprio reator L, o indutor L. À medida que você for migrando para outras frequências, né, frequência mais alta, frequência fundamental, essa impedância aqui, essa reatância capacitiva, ela vai ficando muito baixinha. Aí a corrente passa a fluir por aqui, porque ela vai enxergar, já para a frequência fundamental, essa impedância fica baixa e essa impedância aqui fica alta. Essa reatância capacitiva XC2 fica alta, fica baixa, digo melhor, e a reatância indutiva XL fica alta. Então, uma corrente na frequência fundamental escolheria este ramo para fluir. Tá certo? Mas, para frequências baixas, eu teria essa reatância indutiva muito baixa e a reatância capacitiva aqui desse camarada muito alta. Ok? Então, seria uma coisa bem interessante. Tá? A resposta né, de frequência para um filtro de terceira harmônica está mostrado aqui. Olha só. Então, eu também tenho esse notch, tá certo? Esse vale, né, na terceira harmônica. E aí eu vou, mais uma vez, tudo que vale para o filtro de segunda ordem vale para o de terceira, eu vou controlar, tá certo? A profundidade desse vale através do controle do R. Então, se eu quero deixar esse filtro com um fator de qualidade mais alto, ou seja, uma profundidade maior, eu preciso aumentar o valor de R. Mas eu sei que aumentando o valor de R, eu posso ter problema com a perda, né? Porque quando eu tiver na frequência fundamental e altas frequências, né? Esse capacitor aqui vai virar um curto, ok? E tanto a fundamental quanto as frequências mais altas vão enxergar esse caminho e vão dissipar energia, tá certo? Através desse resistor. E acaba que eu terei todos aqueles problemas. Então, existe sempre esse compromisso, né? Eu não posso deixar um filtro amortecido, né, com esse fator de qualidade muito elevado, porque eu vou sofrer bastante com as perdas.
Na frequência fundamental, C2 tem impedância alta, reduzindo assim as perdas fundamentais do resistor, pois a corrente flui preferencialmente através do reator, né? Então, aqui a gente já destacou. Em frequências mais altas, conforme a impedância do banco C2 diminui, a corrente harmônica flui através do resistor, fornecendo o amortecimento necessário. E a presença do banco C2 degrada levemente a característica de admitância do filtro, portanto, uma potência nominal em MVAR ligeiramente maior pode ser necessário para manter o mesmo desempenho. Tá? Característica parecida que nós tínhamos lá para o filtro amortecido de segunda ordem também. Tá? Então, precisar também de uma potência nominal em VAR mais elevada. Tá? E aí, como vantagens, perdas na frequência fundamental mais baixas, né, no resistor do que para o filtro amortecido de segunda ordem. Desvantagem, desempenho ligeiramente inferior em comparação com o filtro de segunda ordem, e é um filtro mais complexo porque você tem mais componentes. Tá? Mais componentes, você tem mais elementos que podem dar problema, podem apresentar problemas técnicos, ok? E aí, em certos aspectos, você acaba diminuindo, né? Em certos aspectos, isso não é uma verdade absoluta, mas em certos aspectos, quando você aumenta o número de componentes, você acaba diminuindo a confiabilidade. Esse aí é um dos casos. Tá? Esse é um dos casos. Existem outros casos que essa regra não é verdadeira. Tá? Então, eu nem tenho isso como regra. Por isso que eu sempre, quando falo isso para os alunos, eu peço para tomar um pouco de cuidado. Mas, em certos casos, quando se aumenta o número de componentes, diminui-se a confiabilidade, porque eu tenho mais elementos para dar problema. Tá? E só para ilustrar, um ponto onde essa tá, entre aspas, regra falharia, né? Aumentando-se o número de componentes, diminui-se a confiabilidade, é que num computador desse que nós temos, né? Pode ser quaisquer, tanto um laptop quanto um desktop. Se você tira um componente importante, por exemplo, o cooler do processador, certo? Tira aí um elemento e aí, a priori, se você se guiar por essa regra, o sistema ficaria mais confiável. Mas é o contrário, justamente o contrário, porque o sistema vai falhar, né? Uma vez que o processador não vai funcionar sem o cooler, ele vai travar rapidinho. Tá? Então, esse é um dos casos onde você aumenta o número de componentes para aumentar a confiabilidade. Então, a gente às vezes tem que tomar um pouco de cuidado para não colocar tudo sob a mesma ótica, certo? Bom, a gente agora vai fazer um exercício a partir de um filtro sintonizado de primeira ordem, né? Que é um filtro sintonizado de primeira ordem existente, tá? Então, aqui é um link de 500 kV, ok? Na frequência fundamental de 60 Hz, com capacitância de 2,104 microfarad, indutância 27,63 mH e a resistência intrínseca do indutor 100 miliohms. Então, inicialmente, a gente vai determinar a impedância do filtro. Okay? Então, a impedância do filtro seria a impedância do filtro seria a soma da resistência com mais a soma das reatâncias indutiva e capacitiva, certo? Soma da resistência mais soma das reatâncias indutiva e capacitiva. E aí, lembrando que o valor da resistência intrínseca foi fornecido, 100 miliohms, aí a gente vai fazer as contas, olha só, JXL igual a J2Pi FL, substituir os valores e cheguei a esse valor aqui de J10,41 ohms. Isso aí para reatância indutiva. Para reatância capacitiva, nós temos aqui equacionamento semelhante.
substituí os valores e cheguei a esse valor. Olha só, a diferença da reatância capacitiva para a reatância indutiva. Quando eu fizer a impedância total, eu vou chegar a esse valor aqui. 100 milhões, 0,1, aqui já está em ohms, tudo, né? 0,1 menos J, 1250,32 ohms. Tá? Se eu fizer o módulo, vai dar praticamente 1250, isso aqui, né? Esse 0,1 aqui não vai influenciar em nada. Tá? Então, a gente vai agora proceder com o cálculo da corrente do filtro. Então, eu tenho a tensão, né? Dividido por essa impedância. A tensão a que esse filtro está submetido, 500 kV sobre a impedância. Como esse filtro ele é um filtro aplicado por fase, certo? É um filtro aplicado, é um filtro CA, isso aqui, né? Essa tensão aqui é do lado CA. Tá? Então, é um filtro aplicado por fase. Então, será 500 dividido por raiz de 3, tensão de fase, e dividido pela impedância, chegamos a um valor de 230,88 amperes, né? Corrente do filtro. Então, vamos calcular as potências dos componentes. Olha só, no capacitor eu tenho 3xc corrente ao quadrado. Eu estou fazendo por fase, né? Multipliquei por 3. Então, eu cheguei a esse valor aqui. Olha só. Potência reativa é 201,6 MBAR. Filtro de sintonia simples. Né? Para o indutor, cálculo semelhante, porém, como a sua impedância é muito baixa, eu cheguei somente a este valor de impedância. Isso aqui, pessoal, lembrando que esses valores aqui são valores absolutos, tá certo? Se a gente for considerar os fasores, então isso aqui seria essas reatâncias, essas potências reativas, elas estão para um lado e para o outro. Lembra que uma é capacitiva e o outro é indutivo. Então, uma estará para o lado negativo e o outro estará para o lado positivo. Mas aqui eu só levei em consideração o valor absoluto, certo? Então, uma delas, 201,6 MVAR para o lado capacitivo, a outra 1,7 MVAR para o lado indutivo. Então, a especificação deste filtro é um filtro de sintonia simples, né? Sintonizado para a 11ª harmônica, tá? Sintonizado para a 11ª harmônica, e ele tem uma potência de 200 MVAR, ok? 200 MVAR. E para a gente finalizar, tem duas coisas muito importantes, tá certo? Ainda sobre esse filtro, ok? Duas coisas bem importantes. Se a gente confrontar a potência reativa da parte capacitiva e a potência reativa da parte indutiva, então a gente vai observar o seguinte: a potência reativa nominal do filtro é quase totalmente definida pelo capacitor de alta tensão, o capacitor principal, esse aqui. Certo? Então não dá para comparar. Olha só. O capacitor de alta tensão é o componente mais caro desse filtro. Tá? Então, é um filtro especificado para 200 MVAR, né? A gente viu através desse cálculo aí, e praticamente toda a potência reativa nominal do filtro é responsabilidade, tá certo? Ou tem como origem o capacitor, tá? O capacitor principal, o capacitor de alta tensão. E ele, naturalmente, é a parte mais cara, né, desse filtro, certo? Desse dispositivo, tá? Perguntas? Volte no slide anterior, por favor. Como é que é? Volte no slide anterior.
Aqui o senhor diz que um filtro de 12ª ordem harmônica, né, ele tem uma potência reativa de 200 MVAR. Essa medida de potência foi feita como? Eu não entendi. O que... Aqui o senhor disse desse quadradinho amarelo. O filtro de sintonia para a 11ª ordem da harmônica é 200 MVAR, ou seja, a potência dele reativa é esse valor aí. Como é que foi descoberto esse valor aí? Através de uma medição anterior? Não. Você não está vendo aqui os valores? Ó? Não, eu estou vendo. Mas aí... então só pegou um valor comercial ou o quê? Não. Olha só. Aqui eu tenho 201,6 negativo, mais 1,7 positivo. Pronto. Desculpa. Aí chega em 200, na verdade é 200,1. 200,1. Né? 200. Ok. Acho que dá 199,9, se não me engano. 200 MVA. 199,9. Por isso que eu chamei a atenção, naquele momento, em lembrar que isso aqui está negativo, esse outro positivo, e eu estava colocando aqui somente os valores absolutos. Beleza. Então, pronto. Beleza? E realmente, se você for observar, né, esse filtro montado, realmente é um filtro para 200 MVAR. Então, essa conta fecha direitinho. Tá certo? Ok. E a parte mais cara, como falou, é essa daqui, né? Esse aqui é o elemento mais caro. Aí você diz, mas professor, olha só, esse aqui é o elemento mais caro, o capacitor, tá? Eu não poderia trabalhar, porque para a gente fazer essa conta, eu vou levar em consideração o equacionamento que o senhor já mostrou e tudo, né? A gente tem até o equacionamento aqui. Deixa eu colocar aqui para facilitar a dúvida que eu estou provocando em vocês. Devo ter aqui em algum lugar. Um segundo só. Pronto. Então, eu vou calcular, né, a partir disso. Né? Se você jogar esses valores aqui, lá, Anderson, você vai ter a ordem da harmônica, você vai ver que é a 11ª, tá? Mas você tem várias combinações que você poderia fazer aqui para resultar na 11ª. Por que eu vou utilizar um valor de capacitor que vai me retornar um valor de um capacitor muito caro, né? A parte mais cara? Por que eu preciso fazer isso? Por que eu não jogo mais energia para o indutor, menos para o capacitor, e aí eu posso ganhar alguma coisa com relação ao custo, certo? Então, primeiro, eu tenho aquela questão lá do envelope de impedância, que eu falei para vocês, ainda pouco, né? Então, eu concentro, para o que eu quero, eu concentro os valores de capacitor e reator, né? Para onde eu tenho maior concentração de pontos, onde eu posso atuar mais efetivamente em termos de filtragem. Isso é um ponto. Mas o mais relevante de todos é o seguinte, é que, na verdade, o que eu preciso é de energia reativa capacitiva. Porque energia reativa indutiva, o sistema já tem, o sistema é praticamente um indutor, eu estou na linha de transmissão. Tá certo? Então, eu não preciso de mais energia reativa indutiva, eu preciso de energia reativa capacitiva. É por isso que eu tenho que ir para esse lado. É por isso que o capacitor é o elemento que praticamente define a potência do filtro. Okay? É diferente de eu estar no sistema de distribuição, por exemplo. Se eu coloco um condicionador de energia para prover, por exemplo, um STATCOM, tá certo? Se eu ponho um STATCOM, um elemento, um condicionador de energia para prover
somente energia reativa, seja ela capacitiva ou indutiva. Tá? É claro que ele não é um sistema como esse. Esse aqui é um filtro passivo, um filtro sintonizado. Lá não é elemento de eletrônica em potência, mas ele também vai fazer a função de fornecimento de reativo. Okay? Então, para esses casos, é muito comum você observar um condicionador de energia para prover reativo, onde ele seja totalmente simétrico. Ou seja, a potência dele vai tanto vai ocupar as duas janelas. Ela vai tanto para o lado capacitivo máximo, quanto para o lado indutivo máximo. Então, uma especificação seria tipo o seguinte: aquele Staticon, a potência dele é de mais ou menos 10 MVAR. Mais ou menos, ou mais menos, como faz? Mais menos, tá certo? 10 MVAR. Então, significa dizer que ele pode prover mais 10 MVAR, lado indutivo, e pode prover até menos 10 MVAR para o lado capacitivo. Certo? Porque no sistema de distribuição, a energia ela pode ficar mais facilmente, tá certo? A tensão, a energia pode ficar de tal sorte, né? Com entradas e demandas e saídas de cargas, né? Alterações nas demandas. Então, você poderia ter variações tanto para cima quanto para baixo da tensão nominal, da tensão em relação ao seu valor nominal. E aí, um possível condicionador de energia precisaria prover a energia tanto para um lado quanto para o outro, que não é esse caso aqui, certo? Então, nesse caso, praticamente toda a energia é provida pelo capacitor reativo capacitivo. Ok, ok. Ok, Anderson? Por mim, ok, professor. Bom, então a gente vai encerrar por aqui, vai ficar gravado, tá certo? E na terça-feira a gente organiza mais uma aula de tira dúvidas. Na sexta-feira a gente tem a entrega de na sexta-feira tem entrega de trabalho e na próxima quinta-feira tem a nossa provinha, tá certo? Para a gente finalizar aqui o nosso semestre. Então, vamos lá, desculpa. Terça-feira, tira dúvida. Quinta-feira, prova. Sexta-feira, trabalho. É isso. Isso mesmo. Ok? Deixa eu ver se eu já coloquei isso aqui no... Já coloquei. Isso, exatamente. Ok. Isso, tá tudo direitinho aqui no chat. Perfeito? Ok. Beleza, então a gente vai se vendo. Boa Páscoa aí, tá certo? E aí, terça-feira, a gente tem mais aula aí para tirar o resto das dúvidas. Ok. Até mais. Boa Páscoa.